Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez podendo meditar com você, meu amigo e meu irmão, uma porção da palavra de Deus para nossa edificação. E hoje eu quero dar continuidade a um tema que eu já comecei algumas semanas atrás. Eu falei sobre paternidade espiritual. E o que eu chamo de paternidade espiritual? Paternidade espiritual nada mais é do que um investimento que um crente em Cristo faz na vida de uma pessoa nova na fé. Um investimento de discipulado, um investimento de edificação, investimento de socorro, um investimento de auxílio, ou seja, o viver cristão, conforme nós vemos relatado lá em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4. Então, paternalidade espiritual nada mais é do que resgatar este sentimento, resgatar esta realidade que a Igreja de Cristo Jesus precisa viver nos dias de hoje, investindo na vida de outras pessoas, dos irmãos novos da fé e inclusive dos irmãos antigos na fé, mas que são de espíritos vacilantes, que continuam ainda fracos na fé. E para dar sustentação ao que eu estou falando aqui nesta oportunidade, eu quero ler com você Romanos capítulo 15. Eu vou ler o versículos 1 e vou ler o versículo 5, mas convido você depois a ler todo Romanos capítulo 15. Diz assim o versículo 1: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo utiliza a figura do Senhor Jesus como centro de todas as coisas. Pois, na verdade, começo, meio e fim de tudo que existe está sobre Jesus. Ele é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Por isso mesmo, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que por ele, para ele, foram feitas todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a paternidade espiritual. Só lembrando, se você não viu o primeiro vídeo, dá uma olhadinha no que eu falei lá. No primeiro vídeo, eu usei o exemplo da vida de Barnabé investindo na vida de João Marcos, que na primeira viagem missionária de Paulo, João Marcos, por algum motivo que nós não sabemos qual é, desistiu da viagem e voltou para Jerusalém. Isso causou um desconforto em Paulo, tanto é que depois que Paulo e Barnabé voltaram para Jerusalém, lá eles resolveram tudo o que eles precisavam resolver e na hora da partida para a segunda viagem missionária, Barnabé quis levar João Marcos, dando a João Marcos uma segunda oportunidade de fazer a obra juntamente com eles. E Paulo resistiu a isso. Eu particularmente acredito que Barnabé, assim que chegou em Jerusalém, Barnabé foi até João Marcos e com certeza Barnabé investiu na vida de João Marcos para que ele se fortalecesse, para que ele não tivesse medo das perseguições, para que ele não tivesse dúvidas do seu chamado, para que ele não tivesse um espírito vacilante.
Eu acredito particularmente que Barnabé fez isso na vida de João Marcos, porque Barnabé fez isso na vida de Paulo. Porque Paulo, quando se converteu, ele se chamava Saulo e era perseguidor da igreja. E todos os membros da igreja tinham medo de se aproximar de Paulo. Os membros da igreja primitiva não confiavam que Paulo havia realmente se convertido. Eles achavam que Paulo estava usando de um subterfúgio para descobrir aonde estavam os cristãos, prendê-los e condená-los à prisão ou à morte. Mas o que Barnabé fez? Barnabé foi até Paulo, ficou com Paulo, investiu na vida de Paulo. Diz o texto bíblico que ele andava com Paulo para todos os lugares, ia para cima, para baixo, todas as reuniões da igreja ali junto, e com certeza, enquanto estavam juntos, Barnabé comunicava dos ensinos de Jesus e da graça de Jesus para o apóstolo Paulo. E com isso, Paulo se tornou um dos grandes evangelizadores do primeiro século. Se posso dizer, o maior de todos. Tanto é que o apóstolo Paulo é aquele que mais escreveu cartas no Novo Testamento. Então, quando você tem alguém que investe na tua vida, quando você tem alguém que se dedica a te dar suporte, a te carregar nos ombros muitas vezes, e isso não é somente com membros novos da igreja, isso também muitas vezes é com um irmão antigo da igreja, porque quando Paulo está escrevendo aqui a carta aos Romanos, ele está falando para pessoas tanto novas na fé como já experimentadas na fé. E entre os novos e os experimentados, existem aqueles que estão mais fortes e existem aqueles que ainda estão fracos. Existem aqueles que vencem naturalmente as obras da carne e tem aqueles que ainda não conseguem viver. Estão vivendo aquela luta interior, estão sendo trabalhados no seu caráter, na sua personalidade, no seu temperamento. E algumas pessoas isso acontece imediatamente, outras pessoas acontecem num curto espaço de tempo, outros acontecem em médio espaço de tempo e outro acontece em longo espaço de tempo. Nós não sabemos esta medida. O que nós sabemos é que a Bíblia diz que nós que somos mais fortes na fé devemos sim suportar as fraquezas, as debilidades daqueles nossos irmãos em Cristo Jesus, independente do tempo que eles estejam na igreja. Nós devemos investir no discipulado, nós devemos investir na edificação dessa pessoa, nós devemos investir no socorro a essa pessoa quando ela necessitar. Nós devemos andar ombro a ombro. Suporte aqui não significa aquela questão, eu tenho que suportar esta pessoa. Não, suporte aqui é a palavra dar suporte, é colocar sobre os seus ombros e carregar. A palavra suporte aqui no grego não tem nada a ver aguentar a outra pessoa, tem sim de carregar a outra pessoa se preciso for. Então, meu amado irmão, você deve estar se perguntando, mas pastor Jussi, quantas vezes eu vou ter que perdoar o meu irmão quando ele errar? E quantas vezes eu vou ter que investir? Quanto tempo vai ser isso? Particularmente, eu não sei. Eu só sei que quando Pedro teve esta dúvida, lá em Mateus 18, que quando ele chegou para Jesus, no versículo 21 e 22, e perguntou, Senhor, quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Jesus disse para ele, não, Pedro, 70 vezes 7. E todos nós sabemos que o número e números no Novo Testamento, assim como no Velho Testamento, eles não são literais, eles são apenas alusivos.
Isso quer dizer 70 vezes 7, não é que você vai perdoar 490 vezes a pessoa. Você vai perdoar 490 vezes, não. Não significa que você vai perdoar a pessoa muitas vezes. Você vai perdoar aquela pessoa enquanto ela necessitar de perdão, enquanto ela necessitar de auxílio, enquanto ela necessitar de ajuda. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4:2, dizendo para ele: Timóteo, olha, você tem que pregar, você tem que ensinar, você tem que instar em tempo e fora de tempo, toda a sã doutrina, toda a realidade da verdade da palavra de Deus sobre a vida da igreja, na vida dos irmãos em Cristo, para que eles possam viver uma vida extraordinária. O teu objetivo e o meu objetivo, meu irmão, é levarmos o evangelho de Jesus a toda a criatura, e para aqueles que se converterem, nós devemos investir no discipulado. E muitas vezes também investir no discipulado de pessoas que não foram alcançadas pelo evangelho de Jesus através da nossa pregação. Muitas vezes Jesus está levantando você, meu irmão, você, minha irmã, para ser aquele que vai dar suporte a alguém. E muitas vezes você está relutante, e muitas vezes você coloca metas, você coloca. A minha pergunta é: você tem perguntado para Deus quanto tempo você deve investir? Você tem perguntado para Deus se você precisa mudar o teu coração e ter o mesmo sentimento que havia no coração de Jesus, que perdoou até os seus algozes quando estava na cruz, que perdoou Pedro todas as vezes que Pedro falhou e fracassou. Jesus continuou firme, investindo não somente na vida de Pedro, mas de todos os seus apóstolos. Porque todos os seus apóstolos, Jesus teve que investir tempo, pregar, repetir, insistir, falar, novamente falar, até que, mais tarde, eles vieram a se fortalecer e foram homens que deram até a sua vida por amor do Evangelho. A minha pergunta para você, meu irmão, encerrando esta minha palavra: até que ponto você está disposto a dedicar a sua vida a ser pai ou mãe da fé de uma pessoa? Até que ponto você está disposto a renunciar a você mesmo e pedir a Deus para te dar o mesmo sentimento que houve em Jesus, para investir na vida de alguém? Jesus quer fortalecer a todos. Jesus quer transformar a vida de todos. Da mesma forma que ele fez com você e ele fez comigo, ele nos chama para investirmos indistintamente em irmãos e irmãs que precisam do socorro e do auxílio, da fé, do fortalecimento, da graça e da misericórdia do nosso Deus. Então, que nesta semana que se inicia, hoje, dia 31 de agosto, você possa começar o mês de setembro totalmente diferente, perguntando para Deus: Deus, o Senhor tem me chamado para esse ministério? O Senhor tem me chamado para que eu me dedique a uma vida, 2 vidas, 3 vidas, não sei quantas vidas. O Senhor está me chamando para que eu faça diferença na vida de alguém? Se Deus está te chamando para isso, não resista. Peça graça, porque não é fácil, mas é sublime ver uma vida se fortalecer, se estabelecer e dar frutos que saltam para a vida eterna. Que Deus te abençoe, fique na paz e até uma próxima oportunidade.
Pastor Jussi Eduardo Costa, aqui de Cotia, São Paulo, Brasil.